Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 8 de março de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos falar da vacinação no Rio Grande do Sul. Essa semana a gente recebeu mais uma leva de doses da Coronavac e a gente passou de 1 milhão de vacinas recebidas. A gente já tem praticamente 1 milhão e 100 mil vacinas recebidas e já distribuiu para as secretarias municipais 1.066.423 vacinas. E essa semana a gente recebeu então 174 mil doses de vacina e aplicou 117 mil doses de vacina. Então a gente está aqui avançando a vacinação no estado, lentamente, mas só que eu imagino que agora não vai ter mais gargalos, como eu já comentei outras vezes. Eu imagino que a gente vai agora conseguir receber uma certa quantidade de doses quase todas as semanas. Mas enfim, pessoal, antes de continuar o vídeo, queria trazer um recadinho. Se tu tá te cuidando, se tu tá consciente da situação no Rio Grande do Sul, se tu tá seguindo os protocolos de máscara, de distanciamento social e preferencialmente de isolamento social, para de ver o vídeo, não vai fazer bem nenhum. Aproveita e passa para alguém que tu saiba que não está seguindo esses protocolos, porque a partir de agora as notícias que eu tenho para dar sobre os dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul são assustadoras. Não me fez nenhum bem fazer esse vídeo hoje e talvez não faça bem assistir. Mas só que a gente tem que conscientizar, a gente tem que colocar os pingos nos is e trabalhar com a ciência, trabalhar com os fatos, pessoal. Então é por isso que eu estou seguindo aqui. Vamos tentar. Aqui então a gente tem a curva da semana passada, só para a gente ver o represamento dos casos. Semana passada a gente estava registrando oficialmente 640.924 casos no dia 28 de fevereiro. Hoje, para o mesmo período, a gente já sabe que são 672.494 casos, um represamento quase de 5% de uma semana e de 1,4% de 2 semanas. Ou seja, essa semana o represamento dos dados começou a aumentar. O que significa esse represamento maior? Significa que a testagem está demorando mais para sair o resultado, provavelmente exatamente porque está aumentando muito a demanda por testes. Então é natural que aumente o represamento, é uma tristeza que tenha chegado a um nível quase de 5%. É um represamento muito alto. Essa semana a gente está oficialmente com 688.849 casos confirmados, mas é de se esperar que a gente tenha um represamento também na faixa de 5% para os dados de hoje e também na faixa de 1% para os dados da semana passada. Ou seja, esses dados aqui dos 172 mil ainda não devem estar consolidados, ainda vai aumentar um pouco. Então a gente vai fazer um ajuste aqui, eu faço sempre um ajuste mais ou menos conservador e hoje a gente estaria passando, bem passado de 700 mil casos. A gente teria chegado aqui, provavelmente a gente tenha já chegado, só não saiba ainda, perto de 720 mil casos ou mais. Como eu disse, esse ajuste aqui é um ajuste até meio conservador, daria para ter ajustado mais. Mas enfim, com esses dados, nessas duas últimas semanas a gente registrou acima de 40 mil casos. Nas 2 semanas, mostrando um avanço absolutamente forte nas 2 semanas, que é agora do dia 21 de fevereiro até o dia 7 de março. Aqui estão os dados das novas confirmações por dia sem nenhum ajuste. Esses daqui são os dados oficiais. Olha como está represado, né? Ontem só tem 7 casos confirmados. Mas só que, por que eu estou trazendo os dados sem o ajuste, já que eles não retratam nem de perto a realidade nas últimas semanas? Só para mostrar que mesmo sem o ajuste a gente já bateu um recorde aqui, ó. Dia 22 de fevereiro foi o dia que o estado registrou o maior número de casos para um único dia, mais de 8 mil casos no mesmo dia. É um avanço assim significativo para o que a gente já vinha registrando anteriormente. E aqui estão as médias semanais sem nenhum ajuste. A gente vê
aqui uma aceleração forte nessas semanas. Claro, essa semana está absolutamente represada, então praticamente não conta. E se a gente fizer o ajuste, o gráfico, eu sempre ajusto só essas 2 últimas semanas, a gente vê que tem uma aceleração nessa última semana também, e aqui esse dia aumenta um pouquinho mais as confirmações. As médias semanais, se a gente olhar aqui, a gente há pouco tempo atrás estava aqui na casa de 2.000 casos por dia, e agora a gente está passando aqui para médias de 6.000 casos por dia, e eu tenho certeza que na semana que vem a gente talvez esteja lá nos 7.000 casos por dia, ou mais. Então a gente triplicando aqui em coisa de 3 semanas o número de novas confirmações. Se a gente pegar e olhar a série histórica, todas as semanas da epidemia até agora, na verdade não são todas, acho que faltam umas 3 ou 4 aqui do iniciozinho, mas olha só onde a gente está agora. Isso daqui é o número de casos, a média de casos por dia em cada semana. A gente chegou aqui na primeira onda, né? Julho, agosto, a gente chegou no auge da primeira onda, cerca de 2.000 casos por dia, depois deu uma leve decrescida e depois teve essa grande aceleração de dezembro, que a gente chegou próximo de 5.000 casos por dia. Na verdade, olhando esse gráfico aqui como um todo, talvez isso daqui tudo seja a primeira onda e agora a gente esteja vendo a segunda onda. É muito difícil de dizer que aqui a gente teve uma onda, porque ela não é bem definida, ela não teve um decrescimento significativo o suficiente para dizer foi uma onda. Aqui parece que é uma onda que tem 2 períodos de aceleração. Por isso que eu gosto de pensar, a gente teve 3 grandes períodos de aceleração por enquanto. 1, 2, 3. Talvez não 3 ondas, mas 3 períodos de aceleração. A diferença é sutil, enfim, é técnica, né? Mas é só para a gente ver como a gente está num período muito mais alto do que a gente já esteve. Mesmo no auge aqui de dezembro, nessas 2 semanas a gente passou mais de 40% acima? Não, 40% não, 20% acima. A gente não tinha chegado a 5.000 e agora já está em 6.000. E como eu disse antes, eu não duvido que a gente chegue nessa onda agora a ver na casa de 10.000, talvez, casos confirmados por dia no estado do Rio Grande do Sul. Se continuar assim, infelizmente é o que vai acontecer. Por falar nisso, por falar em futuro, gente, eu não estou trazendo projeções hoje ainda, eu achei que eu ia conseguir, porque os dados estão muito voláteis. Ainda não dá para ter certeza dos dados dessas últimas semanas e com essa grande aceleração tem que esperar um pouco mais para os dados fazerem mais sentido, estarem mais consolidados e a gente poder entender aonde é que vai parar essa terceira onda, essa segunda onda, essa terceira fase de aceleração. Então aqui estão os dados ajustados e a gente chegou oficialmente a 635.000 pacientes recuperados, alguns infelizmente com sequelas, né? E aqui casos ativos dando uma disparada também muito forte, nem precisa ir para a escala dos casos ativos para ver isso. Faz 2 semanas que a gente está acima de 700.000 casos ativos no... 700 não, desculpa. Acima de 70.000 casos ativos no estado. E o número de óbitos, essa sim é a pior notícia que eu posso dar. A gente chegou a 13.449 óbitos hoje. E a primeira coisa que eu quero observar é que esses óbitos estão represados. Tá na cara que no mínimo esses 3 últimos dias aqui existe um bom de um represamento, porque nenhum gráfico tem essa característica, em nenhum momento a gente viu um decrescimento tão forte nos últimos dias. Isso daqui é represamento, que a gente sabe que tem. E mesmo com os dados represados, sem nenhum ajuste, nessas 2 semanas a gente passou de 700 óbitos. Mais de 100 óbitos por dia no estado, pessoal. Imagina hoje, 24 horas, a cada hora, 4 gaúchos estão vindo a óbito por causa da Covid-19, 1 a cada 15 minutos. E na verdade é mais. Esses são os que a gente está contabilizando aqui. No tempo de eu gravar esse vídeo, do início ao fim, mais uma pessoa vai ter vindo a óbito. Essas são as estatísticas.
Muito triste isso, eu fico muito, muito triste. E, enfim, aqui está a curva dos óbitos, histórica também, só para a gente observar que também é mesmo estilo. Ó. A gente teve um período de aceleração lá em julho, depois outro período de aceleração em novembro, e agora a gente está vivendo um terceiro período de aceleração e muito maior do que os outros dois. Lembrando que em óbitos eu não faço ajuste. Então, os óbitos dessa semana vão estabilizar provavelmente lá pelos 800, 900, quem é que sabe? Semana passada a gente tinha contabilizado um pouco mais de 400 óbitos e finalizou em 700. Essa semana a gente finalizou em 700. Onde é que vai consolidar? E isso daqui, gente, é o número de pacientes internados total, série histórica também, desde lá de abril. Hoje a gente tem 7.011 pacientes internados entre leitos de enfermaria e pacientes em UTIs, e sabendo que esses são os confirmados Covid-19, tem mais os pacientes suspeitos, tem mais os pacientes que estão aguardando leito de UTI, não tem esse leito de UTI, e tem mais os pacientes das outras enfermidades. Então, olha como está alto esse terceiro período de aceleração. Olha como a gente está num crescimento muito forte aqui no número de pacientes hospitalizados, né? Isso daqui é que me deixa com mais medo ainda, porque quanto mais pacientes internados, é óbvio que mais adiante a gente vai ter mais óbitos. E se a gente colocar todas as informações meio que em contexto, a gente vê, claro, os óbitos estão numa escala menor, óbitos por semana, média de novos casos por dia, e aqui o número de pacientes internados. A gente vê que essa semana, com o ajuste, o número de pacientes internados ainda está muito maior, sendo que em geral ele é menor, né? Observa bem, essas barras em geral sempre ficam acima da curva preta. E essa última semana a barra está abaixo da curva preta, o que deve significar que o ajuste de 5% que eu fiz é insuficiente, que talvez a gente consolide os dados com aqui mais do que 7.000 casos confirmados nessa última semana que passou. Enfim, gente, essa daí é a terceiro período de aceleração, está bem complicada a situação no Rio Grande do Sul. E aqui os testes realizados, dia 7 de março, a gente no total já realizou 2.519.000 testes, só que o problema é que foram poucos desses testes PCR, 45% de toda a testagem do Rio Grande do Sul foi PCR, um pouco mais do que 1 milhão de testes PCR, e isso retrata aqui numa positividade alta do teste PCR, 34%, quase 35%, ou seja, de cada 3 testes, 1 deu positivo. Isso impede a rastreabilidade da doença. É por isso que a gente está vendo isso daqui. A nossa testagem em nenhum momento foi razoável, pessoal. A gente essa semana chegou na positividade de 52%. É a segunda semana seguida que a positividade do teste PCR fica acima de 50%. É um parâmetro muito ruim. É claro que eu entendo, né? Com a quantidade de pacientes que está chegando agora, a testagem não vai conseguir manter uma positividade baixa. Não vai. Mas tão alta assim não precisava, né? Enfim, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar essa semana. A situação é assustadora. A situação do Rio Grande do Sul é assustadora. E não está dando sinais de arrefecimento. Tem muita gente falando em platô, ainda não. A bandeira preta por si só, pessoal, que foi colocada no estado do Rio Grande do Sul, uma decisão acertada do governo do estado, ela não vai fazer milagre. É necessário diminuir o índice, aumentar o índice de isolamento social. O índice de isolamento social do estado não aumentou com a bandeira preta. As pessoas não estão respeitando a bandeira preta. E já tem aí deputado terraplanista falando que é por causa da bandeira preta que a gente está aumentando o número de casos. As pessoas mentem, pessoal. As pessoas mentem. É assim, é horrível. É horrível.
E, enfim, gente, a gente tem que se proteger. O fundamental é isso. A única informação relevante é: utilize máscaras do tipo PFF2, máscaras profissionais, ou então as máscaras cirúrgicas, as máscaras de pano é uma coisa do passado, pessoal. O vírus que a gente conheceu ano passado mudou. Já ouviu a palavra mutação? Mutação é mudança. Esse vírus que a gente conheceu ano passado, as características dele mudaram muito. Mudou a transmissibilidade dele, ele é um vírus muito mais transmissível. Mudou a carga viral nas pessoas, a carga viral que cada um pega é muito maior, ou seja, é mais difícil para o sistema imunológico combater essa nova versão. Então a gente está vendo pacientes mais jovens desenvolvendo casos graves. Não existe mais nada. A gente está meio que voltando para o ano passado. No ano passado a gente não sabia muitas coisas sobre o vírus e no início o que a gente fez? A gente se protegeu ao máximo. E essa proteção máxima que a gente pegou bem no início, aqui no Rio Grande do Sul, nos ajudou a passar meio bem pela primeira onda da doença ali, julho, agosto, até dezembro, até aquele avanço, a gente passou tranquilo. Tranquilo não, mas só que conseguiu dar conta do recado. Agora, a gente tem que voltar para aquela época, março do ano passado. Março de 2020, março de 2021, a gente tinha que estar com o isolamento social médio, lá em cima, 50, 55, de preferência mais. Porque a gente não sabe como essa nova mutação se transmite, a gente não sabe a agressividade dela. Ela é muito mais pesada do que a anterior, pessoal. Então, fica de olho, redobra os teus cuidados. Se puder ficar em casa, fique em casa, gente. Fique em casa e não existe mais essa coisa de grupo de risco. Ah, eu sou grupo de risco, tu não é grupo de risco. Não, todo mundo agora é grupo de risco, gente. Tá? E o pior, não tem leito de UTI, não tem, a capacidade das enfermarias também está quase esgotada. Então, se der um problema, vai dar um problemão. Então, te cuida, cuidado redobrado, pessoal, tá? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Te cuida e até a próxima.